Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Center Físio em parceria com o Hospital Belvedere. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito conhecido no meio dos idosos. Porque a artrose, ela acaba trazendo limitações, restrições às funcionalidades, vem provocar dor e muita gente tem muita dúvida sobre esse assunto. E ninguém melhor do que Dr. Bernardo Moraleida, é isso, né? Gente, olha esse sobrenome para falar com a gente sobre artrose. Olá, doutor Bernardo, tudo bem? Tudo bem, Márcia? Prazer estar aqui com vocês, tá? Agradecer agora, já de antemão, ao convite, agradecer a equipe toda da Center Físio, agradecer ao pessoal do Hospital Belvedere, tá? Para estar aberto a esse canal para conversar um pouco com os nossos pacientes, os pacientes que nos assistem, todos aqueles que sofrem de alguma patologia ortopédica. Eu acho que é sempre bom a gente estar aqui num papo para conversar e tirar as dúvidas. Doutor, para a gente é uma honra recebê-lo. Eu tenho certeza que para as pessoas que estão nos assistindo também, até mesmo porque você é de grande conhecimento, de um conhecimento que vai trazer para a gente muitas informações. Mas fala para a gente um pouquinho sobre a sua história e eu faço questão de contar, gente, ele é meu colega de profissão, isso mesmo, ele é fisioterapeuta. Eu fiquei super feliz ao saber, porque realmente ele vem agregar ainda mais a nossa profissão, né? A junção aí de fisioterapia e ortopedia. E o restante eu deixo ele contar. É verdade. Eu tenho uma formação dupla, todas elas na área ortopédica, né? Porque quando eu cursei a fisioterapia na Faculdade Católica daqui de Belo Horizonte, iniciei no ano de 2005, já pensando em algo próximo também da medicina, mas naquela época eu, por alguns motivos familiares, por alguns motivos até pessoais, eu acabei cursando fisioterapia, um curso que eu tenho de coração, adoro, ainda mantenho contato com todos os meus amigos, várias pessoas que eu tive aí nesse período dessa caminhada na fisioterapia. E infelizmente eu não consegui atuar como profissional na área da fisioterapia, mas eu tenho um eterno orgulho dessa área que eu acho de extrema importância da reabilitação. Hoje eu, como profissional ortopedista, médico, que porventura vim fazer ortopedia também depois da medicina, não foi por causa da fisioterapia que eu fiz, mas me ajudou um pouco. Eu na época de faculdade eu queria fazer alguma coisa na área cirúrgica, pensei em fazer cirurgia geral para fazer urologia, mas aí acabei que enveredei pelo lado da ortopedia. Muita gente falava, minha própria esposa falava, mas por que você não faz ortopedia? Você já é fisioterapeuta? Não quero fazer ortopedia não, mas acabou que me seduziu e eu acabei fazendo ortopedia. Que legal! E eu tenho certeza que você é um médico diferenciado, porque a gente que faz a fisioterapia, a gente tem muito essa questão do toque, do cuidado, da humanização, e você veio com a cereja do bolo aí, né? Eu vejo que realmente os médicos que eu conheço, que são fisioterapeutas e que são ortopedistas, são realmente médicos diferenciados, né? Então, pra gente é um orgulho ter você aqui com a gente, viu? E aproveitem vocês que estão em casa para compartilhar, para enviar as suas perguntas. Aproveite para se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. E eu tenho certeza que você conhece alguém que sente aquela dorzinha no joelho, dores nas costas, em alguma articulação e que pode ser como causa principal aí a artrose. Então, hoje nós vamos destrinchar tudo sobre artrose para você. E aí, afinal, o que é artrose, doutor Bernardo? Bom, artrose, as pessoas escutam muito da palavra artrose, osteoartrite, artrite. Eu acho que antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a patologia, falar um pouquinho sobre o que é a doença, eu acho que vale a pena a gente falar o que é a articulação, né? Porque a artrose é uma doença que ela atinge muitas articulações. E eu, como cirurgião de joelho, eu lido mais com a parte das osteoartrites, das artroses do joelho.
Então, a articulação é o contato de dois ossos que se articulam, dois ou mais ossos que estão se articulando, e a artrose vem a ser a perda daquela cobertura, daquela sobrecobertura, daquela anatomia de contato entre os dois ossos. Os ossos, a gente vale lembrar que eles não se tocam diretamente. Eles têm as estruturas de proteção, que são principalmente as cartilagens. No caso, por exemplo, do joelho, nós temos os meniscos, nós temos outras estruturas ligamentares ali em torno, mas os ossos eles não têm esse contato direto. E quando nós temos a perda dessa sobrecobertura natural da anatomia da cartilagem, da anatomia dos próprios meniscos, a gente acaba tendo esse contato do osso um com o outro e acabamos experimentando os problemas ou os sinais e os sintomas da artrose. Dor, inchaço, rubor, calor, que são sintomas inflamatórios que são causados por esse contato do osso com o osso. E o que vem a provocar esse início desse desgaste? Em qual situação que realmente esse osso começa a entrar em contato um com o outro? Bom, nós separamos em dois subgrupos maiores. São vários os motivos. Nós temos as causas primárias e as causas secundárias. As causas primárias vêm a ser as causas que são as mais comuns na população em geral, que normalmente atinge a população mais idosa, da sexta, sétima década de vida, 50, 60, um pouco mais de idade, que é por questões mesmo do envelhecimento, o sobrepeso, algumas doenças metabólicas como a diabetes mellitus, a hipertensão, vai ajudando a provocar ali um processo inflamatório nessa articulação e vai havendo essa perda dessa sobrecobertura articular, dessa cartilagem, causando a doença. Mas por um outro lado, nós temos também as causas secundárias. Essas causas secundárias, elas são também infinitas. Elas podem ser traumáticas, como por exemplo, um paciente que sofreu um trauma na adolescência, na juventude ou na fase adulta, com uma fratura, um acidente motociclístico, um acidente automobilístico, e gera uma lesão, um traço de fratura intraarticular, e em muitos desses processos, muitas vezes não é possível se reconstituir perfeitamente esse encaixe entre os ossos, causando ali, por exemplo, um degrau articular e causando um desgaste precoce, prematuro dessa articulação, e assim vai ter esse desgaste precoce. De uma outra forma também, de forma secundária, nós temos as doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, lúpus, gota. São doenças que podem atingir uma parcela da população que leva a um processo inflamatório contínuo, progressivo e vai causar esse desgaste articular, causando essa deformação, essa deformidade articular. E quais são os primeiros passos quando você tem um diagnóstico de osteoartrose? Bom, os primeiros passos, o paciente começa normalmente no nosso consultório, nós médicos e a população brasileira de maneira geral, eles tendem a procurar o médico quando inicia-se algum sintoma. Não é muito comum recebermos os pacientes preventivamente. Então, o paciente já começa a experimentar ali um processo doloroso, ou sofreu alguma fratura prévia, ou aquele paciente está começando a sentir aquela dorzinha ou uma rigidez, uma perda de movimento com uma restrição articular. E quando ele está indo, né, até a gente nos consultórios, aí nós começamos a verificar esse processo de degeneração articular. Normalmente isso está cursando com alguma dor, algum incômodo, alguma restrição mesmo. Depois desse processo, que foi ao consultório, geralmente você indicaria alguma atividade física, momentaneamente algum medicamento? Esse medicamento ele é de uso prolongado, ele é de uso curto, a curto prazo? Como que é essas primeiras indicações aí quando o paciente vai ao consultório? Primeiro, nós temos que estratificar esse paciente. Em qual fase essa doença está? Muitas das vezes, nós pegamos o paciente numa fase inicial.
esse paciente ele merece uma atenção especial, de nós acolhermos esse paciente, ensinarmos a ele o que está acontecendo com essa articulação, como que funciona esse processo de degeneração articular e quais são os benefícios dos tratamentos. Um processo artrósico, nós sempre iniciamos com um tratamento menos invasivo e com maior efetividade. Então, se o paciente, por exemplo, ele é obeso, nós orientamos a iniciar um processo de perda de peso, de emagrecimento, porque nós sabemos que a obesidade é um fator de risco para essas artroses. Se o paciente ele é sedentário, não pratica nenhum tipo de atividade física, possui encurtamentos musculares, possui alguma restrição da movimentação, que a gente chama de ADM, que é amplitude de movimento, nós começamos a orientá-lo em relação a essa prática mais saudável de vida, de iniciar uma atividade física, perda de peso e naqueles casos refratários, claro, a fisioterapia faz muito parte desse processo. Se a dor ainda assim estiver sendo um problema para esse paciente, iniciar uma medicação, um analgésico mais leve, como que todos nós já conhecemos, paracetamol, uma dipirona, e dentre esses também um anti-inflamatório em casos mais agudos, com uma dor, um inchaço articular, faz parte desse processo. Mas naqueles casos que já estamos diante de um desgaste, uma artrose de moderada para grave, muitas vezes a gente tem medicações e intervenções diferentes. Naqueles casos mais moderados, se mesmo que com todo esse processo de iniciação do tratamento conservador, ele fica refratário a esse tipo de tratamento e continua com a dor, nós podemos fazer infiltrações articulares e até mesmo correções. Essas correções antes mesmo de dizermos que a articulação faliu. Quando nós vamos dizer que a articulação vai falir, é porque ela realmente não tem mais nenhum tipo de alternativa senão a cirúrgica, que seriam as artroplastias, por exemplo. Mas antes disso, nós teríamos, por exemplo, um processo de correção do eixo do membro. Se o paciente tem uma perna um pouco mais valgo ou varo, que é aquele paciente cambota, que é aquele paciente que tem aquele arqueamento com o joelho desviado do centro do corpo, um atleta de futebol, os pacientes já viram muito desse tipo de pessoa, nós podemos fazer essa correção desse eixo para diminuir a sobrecarga em um ponto só da articulação, é uma das alternativas, e naqueles casos que são mais graves e já foi refratário a todos os outros tratamentos, nesse caso a gente lança a mão de cirurgias um pouco mais invasivas, como as artroplastias. Depois eu quero saber mais detalhes sobre essas intervenções, tá? Eu gostaria de cumprimentar a Hélia, a IC, que está aqui nos cumprimentando também, Maria Rodrigues, Jéssica, Lourdes Viana, Lavínia, Teodoro, a Rose Perini. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Aproveitem para enviar as perguntas de vocês. E o Teodoro não perdeu tempo, é isso aí, Teodoro, manda pra gente mais perguntas aí. Ele pergunta o seguinte: existe algum tratamento caseiro que pode ajudar no alívio das dores? Claro, os tratamentos caseiros são diante das orientações. Então, se você é um paciente sedentário, se você é um paciente obeso, assim como eu havia dito antes, é importante implementar uma prática mais saudável de vida. Se você é um paciente que tem muito encurtamento muscular, o alongamento faz parte desse processo. Porque uma articulação que tem encurtamento, seja ela por causa das questões musculares, esse alongamento permite com que você tenha um maior alívio da tensão articular com menor dor. Então, esses tratamentos caseiros, eles podem fazer parte do processo. Outro que podemos fazer parte também é bolsas térmicas. A bolsa quente, a bolsa fria. Quando eu digo quente, é morna, tá? Não é quente de ferver a água. Sempre não. Envolvendo com um paninho ali, né? Um tecido fino. Um paninho úmido, nunca colocando diretamente sobre a pele. O gelo, apesar de ser um excelente anti-inflamatório, mas quando utilizado de forma inadequada pode queimar a pele, pode causar lesões graves à pele. Então, o gelo também faz parte, é um excelente analgésico anti-inflamatório articular.
Então, são basicamente esses os tratamentos ali caseiros que podem levar a um alívio da dor e diminuição dos sintomas. O pessoal usa muito arnica, doutor, cânfora. Você acha que é um tratamento que pode favorecer a redução da dor ou é apenas um paliativo ali? Tem várias medicações que são utilizadas de forma caseira, dentre elas, por exemplo, a cúrcuma. A cúrcuma recentemente foi comprovada como um excelente anti-inflamatório. Ela é de uso oral e já existem até medicações já chanceladas pela Anvisa que existe nos laboratórios para se fazer uso, que é um ótimo analgésico. A cânfora, você pode utilizar. A arnica. A arnica eu faço uma menção à minha avó. A minha avó adora arnica. Minha avó, se eu... É pra tudo, pra né? tudo. Eu acho que se eu tiver com dor de cabeça, ela pede pra eu beber. Arnica Montana. Arnica. E aquela história, assim, se não tá fazendo mal também, a pessoa leva isso como uma forma de tratamento e ela está se sentindo bem, se não está fazendo mal, eu acho que não vejo problema nenhum também nessa mão. É muito engraçado, né? Como que vem a questão cultural aí, enraizada, né? Eu lembro que chegou um senhorzinho lá e falou: Márcia, olha o tanto de medicamento que o médico me passou, mas eu só confio naquele açapeixe. Acho que é um negócio assim, né? Gente, eu falei: não, mas é isso aqui que eu vou usar. E chegou lá e falou: e foi isso aqui que me melhorou. Falei: tá, mas o senhor tomou outra coisa? Não, eu tomei tudo, mas o que me melhorou foi isso aqui. Então, assim, já tá enraizado, né? Que foi aquilo ali que melhorou e tá bom. Se melhorou, né, é o que importa. Mas eu acho que vale a pena também, né, Márcia, a gente alertar as pessoas que algumas medicações a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Existem aquelas garrafadas. Ah, sim. Aquelas... Quando eu uso oral, aí tem que tomar bastante cuidado, muito né? cuidado, porque podem ser medicações, raízes, que por mais que sejam ali receitas da avó, pode existir uma certa intoxicação, Sim. pode ter uma intolerância, uma alergia. Então o paciente tem que tomar um pouco de cuidado, certo? Eu acho que quando é de uso tópico, que também pode causar uma alergia, uma agressão e uma irritação da pele, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Vá ao médico, pergunte, vá àquela pessoa que você confia, no seu clínico, ou seu ortopedista, ou reumatologista, e tire as suas dúvidas. Importantíssimo. A Jéssica fala o seguinte: a artrose é realmente coisa de idoso ou os jovens podem ter também? Bom, a artrose ela é uma doença que ela pode atingir a qualquer faixa etária. A artrose ela é prevalente na população mais idosa, né? 60, 70. Hoje nós vemos que a população cada vez mais tem apresentado também a artrose em uma fase mais jovem, né? Eu hoje trabalho no Sistema Único de Saúde, então eu recebo muito paciente, é uma coisa que tem chamado muita atenção para nós que trabalhamos em membros inferiores, gente que trabalha com quadril, com joelho, com tornozelo e pé. Nós temos encontrado pacientes cada vez mais jovens com artroses cada vez mais graves. Isso é multifatorial. Pode ser por um excesso de peso, pode ser pela própria profissão, que demanda muito carregamento de peso, a própria urbanização da população. Então, a forma com que a população tem lidado com o próprio corpo, isso pode gerar uma artrose cada vez mais precoce. E a acessibilidade das pessoas também, a parte médica, ao seu médico, ao Sistema Único de Saúde. Essa acessibilidade tem nos mostrado cada vez mais pacientes com doenças mais jovens, coisa que antigamente talvez não aparecia. Mas voltando lá atrás à pergunta, em relação ao paciente jovem, assim como eu falei antes, né? O paciente que teve uma fratura prévia, uma fratura mais jovem, ele pode desenvolver uma artrose numa fase muito jovem da vida. Por exemplo, o paciente teve uma fratura, um acidente automobilístico, ou caiu de uma altura e teve uma fratura do joelho. E essa fratura ele não teve a oportunidade de ter o melhor tratamento. Ele pode desenvolver aos 20, 21, 22 anos uma artrose grave, incapacitante. Olha só, então realmente a artrose, a ideia que a gente traz é que é uma patologia de referência
aos idosos. Então, esses casos aí são muito comuns, né, acontecer em pessoas mais jovens. Tem a ver também, doutor, com a questão da alimentação? A gente tem consumido tanto os fast food aí. Você acha que pode ter alguma relação também? Tem relação direta. Tem relação direta. Não só indiretamente com o ganho de peso, mas diretamente pela qualidade alimentar. Não só a alimentação, como também o tabagismo. São todas, vamos dizer assim, alimentos pró-inflamatórios. Hoje em dia, com esses fast foods, com alimentos muito ricos em gordura, eles inflamam o organismo como um todo, não só a articulação, mas leva a esse processo pró-inflamatório com marcadores inflamatórios intraarticulares que pode levar a um desgaste acelerado, um desgaste precoce da articulação. Eu poderia dizer que essa articulação ela fica muito mais sensível às microlesões? Com certeza, com certeza. É isso aí, gente. Nada melhor do que ter um mestre aqui, né, para falar sobre tanta coisa bacana com a gente. Então, aproveitem para compartilhar, aproveitem para se inscrever e tem muita coisa bacana aí por vir, gente. A Rose Perini fala o seguinte: a minha mãe tem artrose no joelho. Tentamos a hidroginástica, mas ela não se adaptou. Ela poderia fazer pilates? Seria indicado? Claro, acho que qualquer tratamento com menos invasibilidade, não sei se não seria essa palavra, com menos invasão ao organismo, ao corpo, né? O pilates, a fisioterapia, a hidroginástica, a natação, a dança, são todas atividades que você está colocando o seu corpo em um processo ali de perda de peso, em um processo de diminuição do estresse articular, que pode causar alívio da dor, melhora do fortalecimento da musculatura, porque uma das maiores prevenções hoje na literatura mundial em relação à prevenção da evolução da artrose seria o quê? Perda de peso e fortalecimento muscular. Se você mantém essas duas coisas aliadas desde muito jovem, a chance que você tem de desenvolver uma artrose ela é muito menor na vida adulta e na vida idosa. Quando os pacientes me perguntam dentro do consultório, doutor, mas o que eu posso fazer? Você acha que só o remédio resolve? Bom, o remédio não vai resolver tudo. Ele vai te resolver em relação ao sintoma momentâneo. Mas o que você vai fazer de manutenção para o resto da sua vida que vai trazer um benefício? Então, todo esse processo, fisioterapia, pilates, hidroginástica, para fazer a manutenção do seu peso e a força muscular. E é importante também um acompanhamento de um profissional, até para direcionar qual a melhor atividade, né, doutor? Porque muitas vezes a pessoa é obesa, ela já quer começar correndo. Então tem que primeiramente ter um controle alimentar, uma reeducação alimentar, iniciar ali uma avaliação com um bom profissional, fazer uma avaliação com o cardiologista, procurar um bom ortopedista, fisioterapeuta, para que tenha um bom acompanhamento para iniciar essa atividade. Porque realmente, se a pessoa já é obesa, ela já quer começar a correr, os impactos nas articulações podem ser danosas, né? Com certeza. A orientação profissional, ela faz parte do processo... Faz toda a diferença, né? Do tratamento e do acompanhamento desse paciente. O paciente que quer ir, por exemplo, para a academia, é o paciente às vezes um pouco mais jovem, 40, 50 anos, estou dizendo dessa faixa etária um pouco mais adiante, esse paciente que quer demandar um pouco mais do organismo, quer ir para uma academia, é de suma importância que tenha ali ao lado dele um educador físico, para corrigir na postura, para orientar na carga, para orientar o exercício que ele pode naquele momento, qual que ele não pode, porque muitas vezes o paciente ele acha que ele vai para a academia, ele pode pegar o peso que ele quiser, da maneira com que ele quiser, e ele no primeiro momento, às vezes ele está com uma dor no joelho e não tem dor nenhuma nas costas, mas começa a fazer um exercício de maneira incorreta, pegar o peso de maneira incorreta, e ele começa a desenvolver dor em outras articulações. Ele está com uma dor no tornozelo, ele vai fazer um exercício de fortalecimento da coxa, mas ele está fazendo de maneira incorreta. Então ele pode desenvolver uma lesão muscular, certo? Então essa orientação,
seja do fisioterapeuta, seja do educador físico, seja do médico, seja de qualquer outro profissional que é habilitado para essa área, é de suma importância. Excelente. Nós temos uma pergunta aqui que principalmente agora, né, nesse período que nós estamos, período de inverno, período mais frio, a AIC pergunta o seguinte: o frio pode piorar as dores da artrose e por quê? Pode, o frio pode. Antigamente nós não tínhamos muito essa noção, mas já tem estudos mostrando e a principal causa de dor no período do frio é a contração vascular. Todas as áreas periféricas do nosso corpo é uma área terminal de chegada de aporte sanguíneo. E quando nós temos, por exemplo, uma doença inflamatória, a articulação ela é uma área terminal. Ela está chegando duas partes de osso, duas pontas ósseas. Eu puxando a sardinha para o meu lado, falando um pouquinho do joelho, você está pegando ali o osso da coxa, que é o fêmur, o osso da perna, que é a tíbia, e ali está chegando um sangue, entre aspas, terminal desses dois ossos. Quando a gente está num processo de frio, nós estamos fazendo uma contração desses vasos. E a ausência desse sangue chegando ali, ele também reduz a remoção desses metabólicos inflamatórios articulares, provocando mais dor. E a própria contração desses vasos causa dor por ausência do sangue. Olha só. Resposta excelente, né, gente? Porque a gente fica assim, poxa, mas por que no frio dói mais, né? E aí, muitas vezes, as pessoas acham que ficando em casa, ficando em repouso, é que vai ter o melhor resultado. E é exatamente o contrário, né, doutor? É se movimentar, melhorar a circulação, melhorar essa circulação desses metabólitos, diminuindo aí essa toxicidade articular, muscular e, consequentemente, os músculos vão estar muito mais flexíveis e uma articulação muito mais móvel, né? Claro. É muito interessante. A articulação, eu falo com todos os meus pacientes, a articulação é para se movimentar. Toda vez que nós imobilizamos uma articulação, nós sofremos algumas consequências. Tem momentos que nós precisamos imobilizar, como é o caso, por exemplo, das fraturas, alguns processos cirúrgicos que a gente precisa de fazer essa imobilização, tirar a carga da articulação, mas quando nós não temos essas contraindicações ali por um processo cirúrgico, dentre esses que eu falei, a articulação ela tem que se manter em movimento, porque as principais articulações, quando nós dizemos de articulações grandes, ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, coluna, elas possuem um líquido articular. E esse líquido articular, que a gente chama de líquido sinovial, ele faz parte dessa lubrificação, da nutrição e da hidratação da cartilagem. Se você não produz esse líquido articular e não consegue hidratar a cartilagem, você está produzindo uma articulação mais mórbida, uma articulação mais doente. Então, você imobiliza, fica mais parada, não está produzindo esse líquido sinovial, você vai estar cada vez mais contribuindo com a perda da qualidade articular. Nós temos aqui a Lavínia, a Nilva Viana que nos cumprimenta. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Nilva? A Lavínia, muito bom ter você aqui, Lavínia. E a Lavínia fala o seguinte: eu já ia falar da arnica. Vejo meus avós e meus pais usando desde sempre. Como o doutor mesmo disse, né, tem vários medicamentos hoje que são os fitoterápicos, que têm princípios ativos, que realmente têm estudos científicos que demonstram realmente ter uma ação. Mas como você mesmo disse, tomar bastante cuidado quando utilizar, a dosagem certa, ter um profissional para dar realmente uma boa direção aí, né, doutor? Exatamente. Quando nós falamos de fitoterápicos, nós não temos, vamos dizer assim, o chancelamento dos nossos principais órgãos de controle dessa medicação. Então, nós não temos a real situação e a real dimensão de qual que é a dosagem, de quantos miligramas aquilo ali pode provocar ou não uma ação adversa, uma ação colateral ali para esse paciente. Então, na utilização dessas medicações que elas não estão sendo prescritas de forma médica
Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode experimentar ali um defeito indesejado que não estava sendo procurado. As evidências científicas não são tão confirmadas aí, carimbadas, né? Não nos respalda. Nós temos aqui a Lavínia que fala o seguinte, e eu adorei sua pergunta, viu, Lavínia? Doutor, o emocional influencia nas dores da artrose? Ansiedade e estresse podem piorar o quadro? Claro, sim, a resposta é sim, e eu vivencio isso diariamente. Os pacientes que nós tomamos como tratamento que estão passando por um período difícil, seja de um entristecimento, depressão, um quadro mais difícil no momento psicológico, seja por uma perda, um luto, seja por qualquer motivo que esteja passando por uma fase de dificuldade. Os neurotransmissores do nosso organismo, quando nós estamos falando de transmissibilidade de dor, quando passa por esse processo de depressão, nós temos uma maior sensibilidade, não só articular, mas também miogênica, tá? Da musculatura, na pele. Tem alguns processos que eles são piorados quando estamos passando por um momento emocional mais delicado. Eu, por exemplo, faço muita prótese de joelho, por exemplo. Nessa prótese de joelho, é nítido aqueles pacientes que passam por esse processo, o pós-operatório é um pouco mais penoso, mais doloroso. Então é mais difícil do paciente reabilitar, é mais difícil do paciente tolerar a dor. Esse paciente ele precisa de mais medicações, ele precisa de mais atenção, ele precisa de um fisioterapeuta mais próximo. Então a resposta é sim, o paciente que está nessa fase. Você falou aí da questão pós-operatória, a gente enfrenta muito isso na clínica, né? Um paciente comparado a outro que fez a cirurgia no mesmo, né, na mesma época, sempre tem aquele... E fisioterapia realmente é um processo, né? Então tem que ter motivação, tem que ter determinação e realmente estar presente na fisioterapia, porque senão os resultados não acontecem, isso impacta inclusive no resultado da cirurgia, né? E a gente vê muito isso, como que o emocional faz toda a diferença nesse processo de recuperação em tempo e em qualidade do resultado, né? Com certeza. E a fisioterapia é uma parte fundamental. Toda vez que eu atendo os pacientes, eles vão passar por um processo cirúrgico, por um procedimento cirúrgico, eu sempre falo, a minha parte é parte do processo. O paciente tem que entender que ele também participa desse processo. E dentro desse processo, após um procedimento cirúrgico, envolve a fisioterapia, envolve a resiliência dele em relação ao pós-operatório, à dor. Ele vai ser submetido a um processo mais penoso. E o fisioterapeuta ele tem que ajudar assim, mais do que eu em questão de tempo. O fisioterapeuta que passa com o paciente. Eu opero num momento que eu faço uma cirurgia que dura 40, 50 minutos, 1 hora. O fisioterapeuta passa dias, semanas, meses e até anos com o mesmo paciente. Ele vira um companheiro ali para tudo, para esse processo de reabilitação. Então, a fisioterapia é de suma importância. É um trabalho em conjunto, né? E um trabalho muito bonito, muito gostoso, esse cuidado, né? O médico faz o papel dele. A gente, muitas vezes, quando recebe o paciente no pré-operatório, os resultados pós-operatórios são infinitamente melhores. Mas eu sempre falo, quem é o protagonista é o paciente. Nós só estamos aqui para direcionar, né? Claro. A AIC fala o seguinte: existe algum exercício físico que é proibido ou que deve ser evitado para quem tem artrose? Meu pai todas as manhãs gosta de subir e descer escadas, mas ele tem dores no joelho. Ele tem 66 anos. Proibido é uma palavra um pouco forte. Nós temos aquelas atividades que nós temos um temor um pouco maior, como, por exemplo, se um paciente tem uma artrose em fase mais moderada grave, a atividade de maior impacto, como saltos, corridas, essas atividades podem levar a uma agressão um pouco maior na articulação e podem evoluir a progressão dessa artrose.
Agora, aquelas que devem ser evitadas são essas que eu falei. Subir e descer a escada não é um problema. Não é um problema porque é até um benefício para o paciente. Ele não deve fazer aquilo que esteja realmente limitando de forma completa. Mas a subida, por exemplo, de escada, nós precisamos de uma flexibilidade do joelho, que ela é o suficiente, por exemplo, para manter um fortalecimento muscular e não agride a articulação diretamente. É até favorável, né? É favorável. A subida e descida de escada é um exercício funcional que o próprio fisioterapeuta utiliza no processo de reabilitação. Os exercícios de step, né, que é a subida e descida de degraus. Então, não é um problema. Claro que se o paciente é um paciente um pouco mais debilitado, ele tem muita dor e essa dor pode levá-lo a uma queda, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, se ele suporta, se ele está fazendo esse exercício com segurança e não está envolvendo esses riscos, vai fazer bem para ele. Sim, perfeito. E é importante que tenha ali o corrimão, né? E outra coisa, se não dá conta de subir passos alternados, suba um degrau, apoia, suba outro, apoie, mas é importante sempre estar em movimento, né? Exatamente. Nós temos aqui a Alice que fala o seguinte: adorando o podcast. Parabéns, doutora Márcia e doutor Bernardo. É muito bom ter você aqui, viu, Alice? Muito obrigada, tá? Pela sua participação. Dadinha Viana, que bom ter você aqui, Dadinha. E Teodoro fala o seguinte: muitas pessoas demoram para buscar ajuda. É possível uma piora grave com o tempo? Sim, a piora grave, ela é possível sim. A artrose é uma doença crônica progressiva. Ela não vai voltar atrás. Um paciente que já está diagnosticado com uma artrose, é possível você tentar estacionar o processo. Agora, dizer que vai criar uma nova cartilagem, dizer que você vai voltar a ter aquela mesma cartilagem quando você era jovem, isso não acontece. Nós dizemos que a cartilagem articular, ela é uma estrutura, é uma cartilagem perene. A mesma que nós nascemos, nós morreremos com ela. Então, uma vez ela lesionada, ela machucada, ela vai progredir de alguma forma para pior. Obrigatoriamente ela vai desenvolver algum sintoma? Nem sempre, certo? Quando nós desenvolvemos formas mais graves, com um desgaste maior da cartilagem e o contato do osso com o osso, nesse momento nós já dizemos que é uma artrose mais grave. Mas se você chegou ao consultório médico e foi diagnosticado com uma artrose em um grau mais leve e é um paciente completamente favorável a um tratamento conservador, ou seja, se você é aquele paciente que não está com uma obesidade, mas está com sobrepeso e consegue perder um pouco mais de peso, se você é sedentário e consegue começar a desenvolver uma atividade física de fortalecimento da musculatura, se você consegue fazer uma série de exercícios para poder mobilizar e melhorar essa condição, você pode passar por um processo de estacionamento da progressão da doença. Agora, a pergunta dela como foi, pode chegar à forma grave? Pode chegar à forma grave. Doutor, nós temos uma pergunta aqui da Ludmila Prates. Ela pergunta o seguinte: doutor, eu posso considerar que a condropatia é o primeiro passo para se tornar uma artrose? A condropatia é uma forma muito genérica de falar sobre a artrose. A condropatia nada mais é do que o quê? Condrocartilagem, patia, doença. Então nós estamos falando de diversas doenças e patologias que podem estar causando um problema na cartilagem. Se eu te disser que eu tive um trauma pontual, eu caí e eu machuquei, bati o meu joelho, eu posso ter uma lesão pontual naquela cartilagem. É uma condropatia. É uma condropatia aguda e está ali, é pontual. Porque a população, de maneira geral, quando fala de condropatia, na grande maioria das vezes, está falando sobre a cartilagem posterior da patela, que eles chamam de condropatia patelar. E essa condropatia patelar, ela está associada a uma dor anterior no joelho, principalmente ao subir e descer escadas, principalmente ao agachar, a fazer movimentos de maior flexibilidade. Essa condropatia, sim, muitas das vezes, ela é
o primeiro sintoma de um joelho que já está começando a desenvolver uma artrose. Mas a gente tem que sempre lembrar, condropatia é muito amplo, é muito vago a terminologia. Para qualquer doença da cartilagem é uma condropatia. Nós temos aqui a Alice que pergunta o seguinte: a cirurgia é uma opção em qual estágio da doença? Aí vai depender de qual que é o processo cirúrgico que nós estamos falando. Por exemplo, quando eu estava falando sobre o processo de correção do eixo do paciente. Os pacientes, de maneira geral, isso existe um estudo lá em 2012, um estudo foi até premiado, e ele constatou que na população em geral nós temos um eixo, ou seja, um alinhamento dos membros inferiores das pernas, eles são retos ou ligeiramente varos. Varo é quando o joelho se afasta um pouco do corpo. Quando os pacientes têm um desvio muito grande desse processo, dessa fisiologia, dessa normalidade, nós podemos lançar a mão inicialmente, por exemplo, de uma osteotomia, que é corrigir o alinhamento desse eixo. E isso faz com que a gente evite um ponto específico de pressão da cartilagem, diminuindo o risco de desenvolver uma artrose. Essa é uma forma da gente agir ali, né, cirurgicamente. Uma outra forma que nós temos também, existem alguns processos hoje em dia que a gente chama de mosaicoplastias, que é a substituição daquela cartilagem doença pontual, e isso normalmente é de forma traumática. O paciente às vezes tem uma lesão aguda, um jogador de futebol, uma pessoa jovem, e ela machuca pontualmente aquela cartilagem. Nós temos a possibilidade, por exemplo, de pegar um plug de cartilagem de uma região que não é uma região de carga, longe daquele local, e enxertar e colocar. Que legal, que interessante. Isso dá mais vitalidade, dá um tempo prolongado aí, né, dessa cartilagem que recebe a carga. E essa cartilagem, doutor, a cartilagem, ela é pouco inervada e pouco vascularizada. Como que acontece esse processo de cicatrização? Vocês utilizam de algum recurso para favorecer essa cicatrização ou o próprio organismo acaba absorvendo essa cartilagem? Sim. A gente, quando faz esse tipo de substituição, com essa, vamos dizer assim, com esse enxerto, tem algumas formas que nós temos de tentar, na tentativa de melhorar essa cicatrização mais rápida. Que é, por exemplo, o próprio sangramento intraarticular desse processo cirúrgico, ele vira uma forma de cicatrizar, porque o próprio sangue dali de dentro da articulação, ele é como se fosse uma célula-tronco, está estimulando um processo de cicatrização. Mas lembrando que não vai criar uma nova cartilagem, o que vai acontecer é que vai promover um processo cicatricial como se fosse uma fibrose. É uma fibrose que se assemelha à cartilagem, só que com uma qualidade pior do que na nossa própria cartilagem. A intenção nesses casos, por exemplo, é tirar a dor do paciente. Pode, em muitos momentos, continuar desenvolvendo artrose? Pode, mas em muitas situações o que nós precisamos é de dar longevidade a essa articulação, mesmo orientando ao paciente que futuramente ele vai precisar talvez de uma outra cirurgia. Doutor, eu já vi alguns artigos falando da questão da própria condropatia, próprio desgaste ali, fissuras da cartilagem, em que era indicado a caminhada, até mesmo a corrida, por melhorar ao impacto ali o processo de hidratação. Isso tem fundamentos, tem evidência científica? Tem. A mobilização, aquilo que eu já havia dito antes, a mobilização da articulação, ela promove esse aumento desse líquido articular. As estruturas internas no joelho, como por exemplo os meniscos, ele tem uma extrema importância nessa distribuição desse líquido. Porque para eu explicar para a população de maneira geral, os meniscos são duas estruturas de fibrocartilagem, são duas estruturas em formato de C, que estão interpondo os dois ossos, o osso da perna e o osso da coxa. E esse formato de C aumenta o contato desses dois ossos
melhorando essa distribuição, essa passagem do peso do corpo da Fazendo parte. um amortecimento. Um amortecimento também, certo? E junto com esse amortecimento, ele também ajuda a distribuir esse líquido articular, que é esse líquido sinovial. E quando ele faz essa ação de distribuição do líquido, ele melhora a hidratação da cartilagem. Por isso, essa distribuição e esse movimento fazendo essa hidratação da cartilagem melhora essas fibrilações, esse primeiro processo ali de desbastamento da cartilagem. Doutor, nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa muito especial que está nos assistindo, a Roberta Grossi. Ela fez uma pergunta a respeito do frio. E apesar de nós já termos falado, você se importa de falar um pouquinho sobre isso? Ela pergunta se as dores aumentam com o frio e por que isso acontece. E ela faz uma pergunta que vai contribuir com o que você já respondeu. O que fazer para aliviar? Sim. Então, como eu havia dito antes, o frio pode causar um pouco mais de dor articular, principalmente naquelas articulações já mais adoecidas e com algum processo inflamatório instaurado, né? Por quê? Porque são extremidades de ossos, e toda vez que a gente tem uma extremidade, nós temos uma parte terminal onde o sangue chega. Quando o frio atinge essa região, há uma contração da vasculatura, uma contração dos vasos, dos pequenos vasos, das artérias e das pequenas veias, que são as arteríolas e as vênulas. Quando isso acontece e tem essa retração desses vasos, você acaba aumentando ou deixando dentro dessa articulação aqueles produtos inflamatórios que foram criados pela artrose, e isso pode causar aumento da dor. O que a gente pode fazer para aliviar essa dor é aquecendo. Usando roupas mais quentes, evitando de ficar se expondo a ambientes muito frios. Uma vez que você vai sair à noite, vai sair de casa, se agasalhar bem. Pode utilizar também as bolsas térmicas, certo? Então, tudo aquilo que você vai fazer para poder melhorar o calor do corpo, melhorar o aquecimento do corpo, também melhora essa rigidez, essa dor articular. Doutor, eu poderia então simplificar isso, que é importante o aquecimento, é importante nesse estágio utilizar a bolsa de água quente. Porém, se houver naquela articulação, em algum momento, calor, rubor, tiver edema, aí qual que deve ser utilizado? O quente ou o frio? Pois é, essa é uma pergunta que é muito feita no consultório e as pessoas têm muita dúvida. Numa fase inicial, numa agudização, porque quando nós estamos falando de artrose, nós estamos falando de uma doença crônica, que o paciente está vivendo com ela meses, né, anos com essa doença. E a artrose, ela é uma doença que ela vive de picos, ela não é uma doença que ela é um platô ou pelo menos uma linear que vai piorando, ela vai vivendo de altos e baixos. Quando você está num período mais inflamado da articulação, às vezes você fez uma atividade um pouco mais demandante, você lavou, foi arrumar alguma coisa de casa no final de semana e demandou um pouco mais da articulação, ela vai passar por um processo inflamatório e vai piorar um pouco mais essa articulação, ela vai ficar um pouco mais inflamada, mais inchada, mais vermelha, mais quente. Isso, nesse momento, a gente prefere usar o gelo, porque o gelo é um bom anti-inflamatório e ajuda a reduzir esse inchaço, essa efusão articular. Então, nos primeiros 3, 5 dias ali, o gelo é importante. Independente do clima estar quente ou frio? Independente do frio, do clima estar quente ou frio. É claro que se essa articulação permanecer quente, se ela, mesmo com o uso de analgésicos comuns e a bolsa não estiver melhorando, tem que procurar um serviço médico, porque tem outras causas de inflamação articular ou infecção articular que são mais graves e que precisa de uma atitude, de uma ação imediata, certo? Normalmente nessas fases mais agudas de dor, quando está numa fase mais inicial, o frio, a bolsa e essas medidas ajudam muito o paciente, mas se fica permanente,
tem que procurar uma Sim, assistência médica. só para que vocês possam ficar um pouco mais tranquilos quanto ao uso do gelo no período frio, é importante a gente lembrar o seguinte: o gelo, ele tem as suas ações anti-inflamatórias e analgésicas, porque ele atua também nas terminações nervosas. E quando você falou aí da questão da vasoconstrição, a gente pode observar que quando a gente utiliza o gelo, já no finalzinho, quando está chegando ali nos 20 minutos, ele fica vermelho, porque naquela fase final ele passa de vasoconstrição e tem uma pequena vasodilatação. Então, ele tem um efeito que é o que a gente espera, né? Então, ele melhora esse processo de calor, de rubor e de edema, porque ele melhora inicialmente a vasoconstrição e, com o passar do tempo, uma vasodilatação. E, claro, o próprio processo do gelo, ele tem uma ação ali nas terminações nervosas, favorecendo aí uma analgesia. Então, esse período de agudização é muito importante a utilização do gelo, a não ser que não esteja nesse estágio, é o aquecimento. Exatamente. Muito bom. A Roberta agradece, né, por falar novamente. Claro, para a gente é um prazer ter você aqui e falaremos sim, sempre que for necessário, viu, Roberta? Muito obrigada pela pergunta. Doutor, nós temos uma pergunta aqui que é do Marcos Martins. É uma pergunta que ela pode ser bastante controversa e ela pode gerar bastante, vamos dizer, intrigas aí, até mesmo para quem está nos ouvindo. Por quê? Ela fala sobre a inteligência artificial e que muita gente tem utilizado o Google, a gente tem até a denominação Dr. Google, né? Então, primeiro vai às redes sociais, primeiro procura no Google e depois ao médico. E o Marcos pergunta o seguinte: doutor, você acredita que a inteligência artificial poderá tornar o diagnóstico médico obsoleto? Não. O diagnóstico médico ele não vai se tornar obsoleto. As tecnologias, são várias que nós podemos atingir hoje, e a tecnologia sempre fez parte da medicina. Seja ela na produção de medicações, seja ela na produção de aparelhos, seja ela na prática cirúrgica. Hoje em dia nós temos a robótica que auxilia. E hoje em dia nós temos cada vez mais essas tecnologias, né, no computador, que você vai lá, joga os seus sintomas, o que está acontecendo, o tempo e tudo mais. E as pessoas acabam obtendo ali um diagnóstico. A inteligência artificial, ela é um aliado do médico. Nós não abandonamos a inteligência artificial, muito antes pelo contrário. Cada dia que passa, nós implementamos. Ela vem agregar, dia a dia. né? Exatamente. Agora, o processo de estar ali ao lado do paciente, de fazer o diagnóstico, de fazer a indicação de um procedimento, de fazer uma indicação de uma medicação, isso aí não vai tirar do médico esse preceito de ter que prescrever. Ela só vai auxiliar, ela vai nos ajudar. Concordo plenamente, até mesmo porque a consulta médica, ela tem as suas etapas, né? Ela tem o exame físico, ela tem os exames complementares, ela tem o toque. Muitas vezes, como nós já conversamos, você percebe ali uma alteração emocional que você acaba direcionando esse paciente para um psicólogo, para um psiquiatra ou para uma atividade física que seja aeróbica para melhorar a liberação de endorfina, de serotonina. Então tem todo aquele feeling, né, que acontece durante a consulta. Então, assim, nenhuma tecnologia vem substituir o olhar, o ser humano, o toque, é uma boa conversa. Ela vem contribuir, aí sim, eu concordo, mas substituir, eu acho que eu poderia dizer que jamais isso aconteceria, porque esse calor humano, esse cuidado, isso não tem preço, né? E nenhuma IA terá. A Rose Perini, ela fala o seguinte:
Que podcast sensacional! Parabéns, doutora Márcia e doutor Bernardo, pelas informações preciosas. E nós agradecemos a você, Rose, por estar aqui com a gente, viu? A Suelen Gomes fala o seguinte: perfeita, Márcia, como sempre. Assunto sensacional. E você gostou do meu cabelo, Suelen? Foi você que fez, né? Não poderia deixar passar em branco, né, Su? Que bom ter você aqui com a gente. E aproveita para compartilhar esse podcast, aproveita para se inscrever no nosso canal e, claro, acionar o sininho para que sempre que nós estivermos ao vivo, vocês serão lembrados e acionados para vir para cá para ter muitas informações como essas aqui ofertadas pelo Dr. Bernardo. Dr. Bernardo, nós estamos já chegando no finalzinho, passa tão rápido, né? Fala pra gente alguma coisa que a gente esqueceu, alguma coisa do seu consultório, algo da sua vivência que você gostaria de trazer para esse podcast, que seja uma dica, que seja uma informação importante, algo que você julga ser valioso para as pessoas que estão nos assistindo. Tá. Eu acho que o paciente tem que entender, em primeiro momento, como nós estamos falando de uma doença degenerativa, de uma doença crônica, o paciente tem que aderir ao tratamento. O paciente tem que entender que nós fazemos parte do processo. O médico, o fisioterapeuta, o educador físico, seja qual for aquela pessoa que esteja te ajudando, que esteja te orientando, ele é parte do processo. Mas não existe ninguém mais importante nesse processo do que o próprio paciente em entender e aderir. Porque muitas vezes o paciente chega para mim e ele quer uma pílula mágica. Ah, mas o joelho da minha mãe, vai lá a mãe e a filha. Aí a filha fica desesperada. Ah, mas a minha mãe sente dor há 5 anos e ninguém resolve, já passamos por 10 médicos. Só que quando você vai investigar, quando eu vou investigar, vou conversar com o paciente, vou falar com ele a respeito do que foi feito nesse processo todo, o paciente nunca aderiu a nenhum tratamento. Ele simplesmente acha que ele vai tomar um remédio, que ele vai passar por um procedimento cirúrgico e que a vida dele está resolvida. Não é bem por aí. O paciente precisa entender que ele é parte do processo e que não existe nenhum procedimento cirúrgico, não existe nenhum remédio, não existe pílula sagrada para tratamento médico. E eu ouso a dizer que para qualquer tratamento médico, essa é uma orientação válida. Porque o paciente ele tem que entender. O processo ele se passa pelo entendimento do que está acontecendo e o que ele vai fazer dali para frente. Doutor, resumindo tudo que você disse, né? O paciente ele é protagonista e ele tem que ter uma integração de qualidade de vida. E qualidade de vida envolve um sono de qualidade, com um tempo de horas ali, que seja um período favorável, que tenha higiene do sono, que tenha realmente aquele período do acordar-se bem, uma boa alimentação saudáveis, com menos carboidratos, que são inflamatórios, mas claro, são orientações que deverão ser dadas pelo nutricionista, mas a gente fala de uma abordagem geral, então descasque mais e desembale menos. Então, utilize de produtos mais saudáveis, façam caminhada, façam atividades físicas, o repouso, tirem da cabeça que é aquela história de repouso absoluto, e o repouso, quando necessário, para ser absoluto, vai ter uma boa orientação, porque tem que ser por um período curto de tempo. Reduza aí a obesidade, tome bastante água, faça uma atividade física direcionada e, claro, através da direção de um médico, de um fisioterapeuta, você com certeza terá excelentes resultados, mas você tem que fazer, você tem que seguir essa orientação. E nunca esquecer que você é o único responsável
por esse resultado, você é o único responsável pela reabilitação. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E terceirizar não traz resultado. Então, você, como protagonista, com certeza, e ótimos profissionais ao seu lado, como o Dr. Bernardo, como a Clínica Center Físio, como vários fisioterapeutas que com certeza vocês conhecem, vários médicos que você conhece, com certeza vão dar bons direcionamentos. Mas se vocês não seguirem, de nada vai adiantar, né, doutor? Exatamente. Doutor, agora fala pra gente onde que essas pessoas podem buscá-lo, onde que essas pessoas podem ter o seu cuidado, o seu tratamento, tanto no espaço físico quanto nas redes sociais. Tá. Nas redes sociais, eu estou no Instagram, Dr. Bernardo _Moraleida, e no espaço físico eu atendo hoje no CEOT, que fica na Rua São Paulo, número 1818, bairro de Lourdes, e também na Contorno, no CESP, que é o Centro de Especialidades Médicas do Hospital Evangélico. Fica ali na Contorno, esquina com a Rua do Ouro, no bairro da Serra. Doutor, é um prazer imenso bater esse papo com você e saber que você está em um hospital que é o nosso parceiro, que é o Hospital Belvedere, que você não realiza consultas lá, mas realiza as suas cirurgias. Então, nós temos aí uma parceria fantástica com o Hospital Belvedere e você aqui representando esse hospital, que é um hospital tão querido por nós, eu vou dar para você aí o Instagram do Hospital Belvedere, é @Hospital Belvedere Oficial. Vou repetir, Hospital Belvedere Oficial. E o da Center Físio é @CenterFísio_BH, o meu, @DRA Márcia Figueiró. E claro, aqui nós temos o nosso canal em que semanalmente nós temos aqui médicos, profissionais da área da saúde, trazendo informações, trazendo dicas para que você possa cuidar da sua saúde com êxito, cuidar da sua saúde de forma que garanta qualidade de vida. E se você ainda não compartilhou, aproveite para compartilhar, aproveite para se inscrever, acionar o sininho para ser sempre lembrado semanalmente. E é um prazer imenso tê-lo sempre aqui com a gente. Dr. Bernardo, muitíssimo obrigada pela sua participação, por tantas informações valiosas e por fazer desse podcast ainda mais brilhante, ainda mais levando cada vez mais informações para quem está nos ouvindo aí. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado a toda a equipe que me recebeu, obrigado ao Hospital Belvedere, Márcio, muito obrigado, o espaço, o Center Físio, então fico muito agradecido pela lembrança do meu nome e toda vez que precisar, estou à disposição. Gente, nós vamos usar e abusar agora, né? Nós já vamos marcar um com você, o outro não. Um com você, o outro não. Porque foi muito gostoso esse bate-papo, cheio de informações aqui pra gente. E pra gente vai ser uma honra tê-lo aqui com a gente. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e não se esqueça, aproveite para compartilhar.